E esse tinha duas esposas. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele o amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tuas servas derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando tu estarás embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas por a tua serva filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Deus colocou uma palavra no meu coração para que nós pudéssemos compartilhar com os irmãos a respeito de um princípio, mas antes do princípio eu quero falar a respeito de um conceito que tem assolado o presente tempo, tem assolado essa época em que vivemos, mas quando olhamos para a palavra de Deus, isso é antigo, isso não é de hoje. A Bíblia, ela mostra, e o livro de Provérbios, Salomão, com muita sabedoria, ele fala e repete em Eclesiastes que não há nada novo debaixo do céu. As coisas, a forma operante das circunstâncias na terra, elas vão se repetindo. Mesmo que haja tecnologia e modernidade, elas vão se repetindo. E quando a gente vai para esse texto, eu queria dar uma falada um pouco do texto para que a gente interpretasse o que Deus tem para falar nesse texto. A Bíblia fala a respeito de Ana, Penina e Eucana, uma família que aparentemente, segundo os costumes do Oriente, que é importante deixar muito entendido isso, os costumes do Oriente Médio deixavam claro que quando uma mulher, uma esposa, não dava filhos ao seu marido,
o seu marido tinha o direito, que era o costume do Oriente, de ter uma segunda esposa para que ele pudesse suscitar herança, ter filhos. E por isso Eucana tinha 2 esposas, porque Ana era estéril, Ana não dava filhos a ele. Aqui eu tenho um contexto de uma família que, segundo o conceito do Oriente, era uma família boa. Eucana estava feliz porque Penina tinha dado os filhos que ele precisava. E ainda se você olhar o texto, fala que ele tinha filhos homem, que era honra para um homem no Oriente Médio ter um varão que desse continuidade ao sobrenome da família. A Bíblia faz questão no versículo 1 que nós lemos, falar o nome dos homens da família de Eucana para mostrar que ele tinha uma linhagem de família. Ele era de uma família conhecida. Quando eu vejo o versículo 1, fala do nome do pai, do avô e do bisavô, para falar a geração de família que ele era. E assim o desejo de Eucana era ter os filhos que pudessem dar continuidade à sua geração. Que amanhã alguém dissesse assim, esse é filho de Eucana, que é filho de Joabe. E aí seguir a genealogia mostrando que ele tinha um conceito de família. Agora, olhando para esse texto, eu vejo Eucana amando uma esposa e tendo uma segunda esposa, também amando, mas com o propósito de poder dar continuidade na família. Essa família que aparentemente, segundo o conceito deles, era uma família boa, tinha um problema muito sério. E esse problema muito sério está descrito no texto em que nós lemos. Toda vez que eles iam adorar o Senhor, Ana tinha um problema muito sério, porque ela via Penina sacrificando por ela, pelos seus filhos, via Eucana dando o sacrifício pelos seus filhos, e ela não concebia filhos. A Bíblia fala que quando retornavam e passavam durante um ano, era um ano difícil para Ana, porque por mais que Eucana amasse Ana, Penina vivia dizendo a ela, você não tem filhos, você é estéril. Por mais que você se ache a primeira mulher da casa, você se ache amada, ele me ama mais porque eu dou filhos a ele. Ela começou a sofrer de uma coisa chamada pressão psicológica. Ela foi pressionada de tal forma que, ano a ano, e a Bíblia fala que Penina teve filhos e teve filhas. O total de filhos foram 8 filhos. Pelo menos 10 anos isso aconteceu. Pelo menos 10 anos. Pelo menos. Ana foi torturada psicologicamente. Se você olhar para o texto, ela começou a entrar numa doença chamada depressão. Por que a depressão vem em cima de uma pessoa? A depressão não é algo interior, como muitos acham. A depressão é uma pressão exterior que a pessoa não está preparada para suportar e faz com que ela recue achando que ela é menor do que aquela situação e, portanto, incapaz de enfrentá-la. Ana, por 10 anos sofrendo, ela começa a entrar no estado de depressão. E por que alguém entra em depressão? Uma explicação rápida e teológica. O ser humano, ele foi feito na sua estrutura, concebido por Deus para viver num lugar chamado Jardim do Éden. O ser humano foi concebido e construído por Deus para viver num lugar onde não teria problemas, onde não teria o pecado. O ser humano foi construído por Deus para viver uma vida plena com Deus. E quando Adão pecou, quando Eva pecou, quando a primeira família constituída pecou, eles foram expulsos do Éden e tiveram que viver construindo a sua vida de uma forma a qual eles não estavam acostumados. O ser humano, nós fomos construídos na nossa estrutura para vivermos no Éden, mas nós tivemos que nos adaptar para viver no mundo atual a qual vivemos. O ser humano, na sua estrutura interior, ele está preparado a viver em contato direto com Deus, mas o mundo a qual vivemos tem cada dia mais afastado o ser humano de Deus. Deus fez o homem para ter contato pleno com Ele. Deu ao homem a capacidade plena de inteligência, plena de espiritualidade, plena de autoridade. E se você vê o texto da construção do homem, o homem foi feito para governar sobre todas as coisas.
O homem foi construído para ter uma vida plena em todos os sentidos, mas aí veio o pecado e destituiu o homem da plenitude. E o homem já não vivia mais em plenitude, então ele não está preparado para enfrentar certas circunstâncias. E aqui eu vejo Ana enfrentando uma circunstância que coloca ela numa situação de recuo. Ela vê uma situação que é maior do que ela. E quantas vezes na nossa vida a gente vê situações que parecem ser maiores do que a gente, maior do que a gente pode suportar, maior do que aquilo que nós podemos viver. Cada um tem sua vida cotidiana, cada um segue uma vida profissional, cada um tem uma família formada, cada um tem uma vida. Mas dentro desse espaço de vida, cada um de nós sofremos pressões diárias, exteriores contra a nossa vida. E se nós não estivermos preparados em Deus, a depressão vem e nos pega. A depressão vem e toma conta da nossa mente. Porque toda essa batalha acontece no campo da mente. Os sentimentos, apesar de nós darmos o nome de coração para a sede dos sentimentos, o coração é uma bomba que bombeia sangue. É um termo carinhoso de se falar, você mora no meu coração, mas na verdade os sentimentos e todos os nossos pensamentos são gerados na nossa mente, a batalha é da mente. E Paulo ele fala algo tremendo, e eu sempre estou falando isso na escola de princípio, porque eu quero que você entenda isso. Paulo fala que quando nós renovamos a nossa forma de pensar, nós experimentamos o que é bom, perfeito e agradável de Deus. Porque é aqui que nós travamos a nossa batalha. E quando eu olho para essa mulher, imagine o quanto ela sofria, porque era tocar na ferida. E vou dizer para você, nós vivemos num mundo espiritual. O diabo, ele não sabe o que você pensa, ele não sabe o amanhã, mas ele conhece as tuas feridas. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece os teus problemas. E quando eu olho aqui, a Bíblia fala que todo ano, quando ia sacrificar, Ana passava por uma dificuldade, era o ápice. Porque era o ano todo sendo acusada por Penina. Mas o dia do sacrifício era o ápice. Porque era chegar diante de Deus, pastor. E agradar a Deus, sacrificar a Deus, por algo que Deus não tinha dado para ela. E ela era acusada por não ter aquilo. Dá para você pensar isso? Ela era acusada por alguém que dizia que ela não tinha uma bênção que Deus podia dar. E todo ano ela ia lá e não recebia a bênção. Estamos preparados para isso? Essa é uma pressão que vem muito forte. Ela era essa área, a área de ter filhos. Mas talvez eu esteja falando com pessoas em tantas áreas que você tem sentido pressionado espiritualmente, se sentido de uma forma inferiorizada, se sentido acuado. Ei, deixa eu dizer uma palavra para você, você não vai cair em depressão, porque o Senhor hoje está trazendo uma palavra para te dizer que você é mais que vitoriosa em Cristo Jesus, mais que vencedor em Cristo Jesus. Esse contexto é um contexto muito forte, porque tem os dois lados da moeda, e eu quero falar sobre os dois lados da moeda para aplicar o conceito do princípio do reino. O primeiro lado da moeda é o lado que muitas vezes nós nos colocamos como os julgadores. Quantas vezes nós vestimos a capa de Penina? Quantas vezes? E às vezes não nos percebemos porque estamos vivendo num conceito de sociedade que nos cega e não nos dá a percepção das coisas. 2 anos atrás eu perdi um jovem, que eu tentei discipulá-lo e não consegui. Ele estava nas drogas e a gente fez um projeto com ele, levamos para uma clínica, e ele começou a andar com Deus. Depois se afastou de novo, levamos de novo para a clínica, e ele voltou a andar com Deus. E aí Deus me levou para o Rio de Janeiro, fui embora, para longe. Depois de 3 anos e meio, voltei para cá, e não o vi mais.
Quando um dia eu chego no Extra, no supermercado, eu levo um susto, alguém corre ao meu encontro, e o jeito que correu, mas no supermercado, alguém correndo com uma blusa dessas blusas de moletom de capuz para o seu lado, você já está pronto para pegar a carteira e entregar. E ele veio e me deu um abraço, começou a chorar, falou, quanto tempo eu não te via, como você fez falta na minha vida. Eu falei, eu quero te ver de novo. Ele falou, eu estou passando umas dificuldades aí. Eu falei, eu sei, eu estou percebendo, mas eu quero te ver de novo. Ele falou, eu estou sem telefone, eu vou arrumar um telefone, eu vou achar um jeito de ligar. Deu meu telefone para ele. 15 dias se passaram, ele disse, moço, não ligou para mim. Quando eu vi no Facebook dizendo assim, que ele tinha se matado. Aí você fala assim, pastor, o que tem a ver o contexto? Ele era filho de pastor. E a vida inteira diziam para ele que ele tinha que se comportar como filho de pastor. A vida inteira diziam para ele que ele ia ter que ser pastor. A vida inteira acuaram a infância dele, mataram a infância dele na igreja. E ele foi crescendo de tal forma que veio dentro do coração dele 2 aspectos. Primeiro, nunca vou ser um pastor. Segundo, eu odeio a igreja. Porque a igreja foi Penina. E esse menino não conseguiu resistir à pressão, e ele foi buscar amizades fora da igreja que o levaram para a droga, e a gente tentou resgatar ele com carinho, com amor. Ele até permaneceu durante um tempo, mas em outra igreja. Ele não conseguia estar na igreja do pai dele, porque ele entrava na igreja do pai dele e os irmãos diziam assim, você tem que mudar, menino, você é filho do pastor. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de engenheiro não é engenheirozinho. Filho de diácono não é diáconozinho. Cada um tem uma vida independente, um projeto de Deus para nós. Eu não sou igual ao meu pai, o meu filho, minhas filhas não vão ser igual eu, porque cada um, Deus tem um projeto. Deus tem um projeto na sua vida, na vida da sua família, dos teus filhos. Nós não podemos ser Penina na vida de ninguém. Não podemos. Não podemos. E às vezes nós somos Penina com pessoas que não estão na igreja. Eu como um pastor que às vezes ministro em vários lugares, Deus me dá a oportunidade de ver umas coisas que o coração da gente se aperta. Vou te dar um exemplo, a pessoa se afasta da igreja. A igreja já fala assim, esse não é mais nosso. Encontra com ele na rua, não é capaz de saudá-lo com a paz. Alguns nem olham na cara. Ei, não deixe o espírito de Penina pegar você. Não deixe. Não deixe você fazer o que Penina fez com Ana, enfiar sobre a vida da pessoa um fardo que ela não está preparada para carregar. E aliás, vou te dizer uma coisa, nós não estamos preparados para carregar. Comece alguém pegar no teu pé para você ver. Estamos preparados, porque essa estrutura humana, pastor. Também quero ministrar aqui para as Anas que estão aqui, no contexto espiritual. Ei, deixa eu dizer algo para você. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas Deus conhece o teu coração. Eu sei que tem coisas do Espírito de Deus. Eu estava lá em cima orando, Deus começou a falar comigo. Eu falei, Jesus, é muita coisa. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir guardar tudo isso que o Senhor está falando. Ele falou, não é para guardar, é para você saber com quem você está falando. Deus falou comigo que tem gente aqui que foi abusada quando era pequeno. Mas o Senhor está mandando te dizer aqui que essa palavra é para você, Ana, porque acabou o tempo da vergonha. Deus vai restaurar você. Quantos aqui receberam palavras dizendo, você não vai ser ninguém, você não vai dar em nada, você não vai acontecer. E toda vez que você vai se realizar, você trava. Porque você acha que não é ninguém. Deixa eu dizer algo para você. Você é filho e filha de Deus. Você é criatura feita pelas mãos de Deus e colocada numa posição de superioridade. E hoje eu estou aqui para profetizar sobre a sua vida um princípio do reino. Recebe esse princípio
princípio na sua vida. Você tem o DNA de Deus na sua vida. O mundo pode tentar dizer que você é ninguém. Você é alguém. O mundo pode tentar te pressionar, as circunstâncias podem tentar parar você, mas eu quero dizer algo do fundo do meu coração, revelado pela palavra: você é alguém especial para Deus, tão especial que Ele fez o maior milagre da história. Muitas pessoas da ciência dizem que o maior milagre é o homem ter pisado na lua. Não é não. Não é. Porque é um conceito que muitas vezes é só na teologia que a gente vê isso. É um conceito. A terra suporta a glória até de um arcanjo. São conceitos. O homem é feito numa estrutura. Você tem. Vou parar para Fabrinho para você entender isso. Você tem 9% da capacidade de um homem, que o homem perdeu quando saiu do Éden. Isso chama QI. A forma de você ser interpretada na sua racionalidade. O homem no seu 100%, 7 vezes mais é um anjo. O anjo, 7 vezes mais é o arcanjo. Do arcanjo, 7 vezes mais é um querubim. Do querubim, 7 vezes mais o serafim. São 10 na escala e os últimos são os anciões que estão diante do trono. Dá para imaginar o tamanho da glória de Deus? Dá para imaginar o tamanho da estrutura? Deus não se compara nessa medição. Pastor, o que você quer? Eu vou deixar você entender. A Bíblia fala que a terra não suporta a presença de alguém que está fora do conceito do que Deus aplicou. Quem Deus liberou para entrar e sair na terra? O homem, um anjo e um arcanjo. Quando o querubim foi lançado lá do céu, em volta da terra, ele impactou a terra e a terra foi destruída. Gênesis capítulo 1, versículo 1, e a terra estava pronta, acabada. Gênesis capítulo 1, versículo 2, e a terra se tornou sem forma e vazia com o impacto do querubim. Não existem condições. Aí a Bíblia diz que Jesus, para vir na terra, sabe o que ele teve que fazer? Tirar todo o peso da sua glória. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, ele se despiu de toda a sua glória. Deixa eu te dar um contexto para você entender. O milagre não é o homem pisar na lua. O milagre é Deus pisar na terra e não destruí-la. Deus pisou na terra e andou na terra. E foi para a cruz do Calvário com um propósito. Quando ele foi para a cruz do Calvário e ele morreu na cruz do Calvário, a morte dele estava restaurando todos aqueles que o aceitassem no primeiro homem do Jardim do Éden. E o que o homem perdeu? Ele perdeu o DNA, a identidade de Deus. O espírito dele foi mudado. Mas quando o homem aceita Jesus, o seu espírito é transformado novamente e nós voltamos a ter o DNA de Deus na nossa vida. Pastor, ainda não entendi o que isso significa. Significa que agora o Espírito de Deus habita em você. E você não pode permitir que alguém coloque você em inferioridade. Você não pode permitir que as circunstâncias da vida te coloquem no lugar de pequenez. Não, o Espírito de Deus habita em você para te colocar na posição de vitorioso, de vencedor. Ei, o princípio dessa noite é te dizer: você foi reestabelecido em Deus. Você foi reestabelecida em Deus. Maior é o Senhor na tua vida, que vai mudar a tua história. Isso que você está passando é temporário. Hoje o Senhor vem te dizer: posto um basta nisso. Vem um tempo novo de Deus para você, Ana. Vem um tempo novo de Deus para você, Ana. Vem um tempo novo. Deus começa a tirar isso do teu coração, apagar marcas. O Espírito de Deus está aqui para isso. Para apagar essas marcas, para te restaurar de novo, para te pôr na posição que Deus te escolheu para colocar. E que posição é essa? Gênesis capítulo 1. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você tem imagem e semelhança de Deus em você.
refletida pelo Espírito de Deus que está em você. E o homem seja feito para governar. Ei, chega do tempo do governo, dos problemas sobre a sua vida. Nós estamos chegando no final de um ano, falta somente um trimestre, menos de um trimestre para terminar o ano. E talvez esses 3 trimestres que ficaram para trás foram os piores da sua vida. Eu quero dizer algo para você, ainda esse ano Deus pode mudar a tua história. Você precisa tomar posse de quem você é, porque os teus problemas não podem mandar em você. Maior é o Senhor na tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. E Ele está dizendo assim, o princípio de você estar reestruturado, você tem o meu DNA. Você é filho. Você é filha. Pastor, mas eu sou enxertado. Efésios, Paulo escreve assim, aqueles que não eram, agora são. E a nossa filiação é algo tremendo, porque imagine um pai e uma mãe que adotam uma criança, eles o amam como se tivesse gerado essa criança. Deus, Ele faz uma exemplificação para dizer quando você é levado a Ele por adoção, e você se torna filho dele, porque a Bíblia fala, você tem o poder de ser filho. Ter poder significa algo miraculoso. E Paulo, para explicar, ele diz assim, nós éramos uma erva daninha, mas nós somos enxertados na videira. Deixa eu dizer uma coisa, toda planta enxertada em outra, ela começa a receber a seiva da planta mãe. Toda árvore enxertada em outra, ela já não tem as suas próprias seivas, ela vai se alimentar da seiva daquela árvore mãe. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você é alimentado por Deus no Espírito, por isso o DNA, como a seiva passa para os galhos enxertados, assim a seiva de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, ela está sobre a sua vida. Para mudar, para estruturar, para fazer algo novo sobre você. O Espírito de Deus está sondando o teu coração. Aleluia. Às vezes a gente não entende muita coisa do que Deus fala com a gente, mas uma coisa é clara nessa noite. O que Ele está querendo dizer para você é que Ele te ama profundamente. Mais do que aquilo que disseram para você na sua infância. Mais do que os abusos que você possa ter sofrido. Mais do que a falta de pai, nós vivemos uma sociedade, pastor, interessante. Eu estava lendo sobre isso. E é um aspecto de mudança da sociedade a partir do momento que amplificou-se a visão dos divórcios, amplificou-se a visão dos pais sem casamento, terem filhos. Porque a sociedade era moldada por uma família que tinha pai, mãe e filhos criados dentro de uma casa. Hoje a sociedade está sendo moldada por filhos com pais separados. E esse molde dos pais separados tem influenciado tanto a mente dos filhos, que eles estão conseguindo influenciar os outros filhos. Com amargura, com tristeza, e por isso o mal do século é a ansiedade e a depressão. Porque estão sendo influenciados por isso. Filhos hoje não conseguem se sentir amados dentro de casa, porque estão se relacionando com isso, e a sociedade está cada vez empurrando a gente para longe do amor dos filhos. Para você ter uma ideia, estão tentando de toda forma implantar ideias ou leis que façam com que você não possa mais ensinar o teu filho o caminho que deve andar. Quem está ensinando é a sociedade. A internet, professores, essa sociedade onde a escola quer influenciar na educação e você não pode influenciar nem no gênero dos seus filhos. Isso vem de cima. No fiz o meu primeiro passaporte, eu entrei lá, qual o nome do seu pai? Qual o nome da sua mãe? Fui fazer a renovação do passaporte, fui ver o que precisava para a renovação, está lá assim, paternidade 1, paternidade 2.
E lá na frente você coloca qual é o sexo dos dois. Pode ser 2 pais, 2 mães. A sociedade está fazendo a cabeça de todo mundo ficar em pânico. Ei, deixa eu dizer algo para você. Nós temos que resistir a isso, porque Deus reina na nossa vida. Temos que fazer com que os nossos filhos sejam bem criados. A nossa família é uma família de Deus. Portanto, hoje, a palavra para você: não deixe os problemas exteriores fazerem você se sentir inferior. Ah, pastor, mas o problema que eu estou enfrentando eu não consigo. Teu Deus consegue? Consegue? Que a gente vive, e é uma frase que eu conheci no começo do meu caminhar cristão. Uma frase que diz assim: não diga para o teu Deus o tamanho dos teus problemas. Diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Quando eu era novo convertido, não era novo de idade não, porque eu já vim para o Evangelho. Mas quando eu era novo convertido, isso entrou e nunca mais saiu do meu coração. Às vezes a gente esquece, mas a gente tem que começar a entender que o teu Deus é maior do que tudo. E quando Deus está na nossa vida, você pode pegar a história bíblica. Ei, Deus toda vez que entrou numa peleja, Ele mudou a história de alguém. Ele pegou Davi, um menino desprezado, e transformou em rei. Aleluia. Pegou um moço que foi criado, adotado no Egito, e depois teve que fugir para ser governante no meio de um povo durante 40 anos, instruindo o povo. Pegou um outro jovem que andou do lado dele, que só sabia malemar ser general, porque ele era general de um grupo de exércitos de escravos, e colocou ele para colocar aquele povo na terra prometida, chamado Josué. O nome Oséias foi virado Josué. Toda vez que Deus entra na história de alguém, Ele muda a história dessa pessoa. Um dia Jesus parou na beira de um poço para conversar com uma mulher. Aleluia. E essa mulher se assustou porque é fora do contexto. Um homem judeu ainda falar com uma mulher sozinha na beira de um poço. A mulher até achou que Jesus tinha segundas intenções com ela. Mas quando Jesus dirige a palavra certa, dizendo quem ela poderia ser, se ela tomasse da água da vida, que o Espírito de Deus faria na vida dela, rios de água viva fluir, e ela entendeu que ela não precisava mais viver aquela vida, uma vida perdendo famílias, porque ela já tinha perdido 7 famílias, e agora a família em que ela vivia não era a família de verdade dela, e Jesus está falando: você pode se mudar a tua história, ter uma vida nova, Ele pode apagar todo o seu passado e te dar uma história nova. Aquela mulher voltou para a sua cidade, se transformou numa pregadora do Evangelho, e impactou toda a cidade. Alguém que não tinha crédito, agora passa a ter crédito. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele pega os improváveis e faz ser prováveis. É assim que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer pegar a tua história e usar ela somente para você se lembrar, para contar para as pessoas assim: eu passei por isso na minha vida, eu já quase entrei em depressão, eu não suportei os problemas, de repente Deus entrou na minha vida, como entrou na vida de Ana, e mudou a minha história. Versículo 19: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, e nasceu Samuel, e foi consagrado a Deus. Não nasceu um menino qualquer, nasceu um menino que foi chamado para ser juiz, que era o substituto de rei. Ele teve um ministério que foi exemplificado na vida de Jesus. Ele foi juiz, sacerdote e profeta. Sabe o que eu quero dizer para você? O que Deus vai gerar de você. Eu não estou falando de gerar gravidez, estou dizendo de milagre. O que Deus vai gerar de você é algo tão poderoso, que vai mudar a tua história, e você vai esquecer tudo que ficou para trás. Porque o novo de Deus vai te surpreender, vai te levar para um novo nível, vai te colocar no novo patamar. Deus vai escrever uma nova história a teu respeito. Vem um tempo novo de Deus aí.
Você pode dizer para alguém: veio um tempo novo de Deus. Diga: Deus está chegando aí. Aleluia. Deus está chegando aí. Ele está chegando. E o que me impressiona é que você pode dizer assim: mas pastor, ela pegou o filho que Deus deu para ela e entregou para Deus. Sabe o que me impressiona? Que ninguém que entrega alguma coisa para Deus fica sem ser abençoado. Sabe o que a Bíblia fala? Que depois de Samuel entregue no altar do Senhor, Ana teve mais 6 filhos. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Depois que ela entregou Samuel no altar do Senhor, ela ainda teve mais 6 filhos. Sabe o que eu quero dizer para você? Toda vez que Deus te der algo, entregue algo no altar, porque Deus vai multiplicar sobre a sua vida. Ei, Deus está te levantando como multiplicador. Vem um tempo de renovo de Deus na sua vida. Você pode estar dizendo assim: pastor, está tão difícil, o tempo de dificuldade está indo embora. O tempo de cantar o novo de Deus, o tempo de viver o novo de Deus está chegando na nossa vida. E essa palavra eu estou tomando posse para a minha vida também. É tempo novo, é tempo de cantar. Eis que o tempo do inverno passou e o tempo das flores está chegando na sua vida.